Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso penúltimo vídeo da revista Viva a Diferença. E eu acredito que você tenha tido bons momentos de reflexão pessoal nesse tempo todo. Eu entendo também que você, como todo ser humano, tem as suas muitas preocupações e compromissos e responsabilidades acadêmicas e familiares e socio-recreacionais e etc. Mas eu espero de coração que você tenha percebido através da palavra de Deus que nós precisamos preservar tempo para as coisas espirituais, para as coisas de Deus e da Bíblia, e não apenas deixar o que sobra ou quando dá. Afinal, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, segundo aos Coríntios 5:17. E minha pergunta inicial de hoje é simples. O que você deve pensar agora que é de Jesus? Simples, não é? Nossa base bíblica está em 1 Coríntios 2, do 6 ao 16. Contudo, quando estou entre servos de Cristo já maduros, falo com palavras de grande sabedoria, porém não aquela sabedoria que é daqui da terra, nem aquela sabedoria que apela para os grandes homens deste mundo que estão condenados a perecer. Ao contrário, nossas palavras são sábias, porque vêm de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para nosso benefício antes do princípio do mundo. Entretanto, os poderosos homens do mundo não o compreenderam. Se tivessem compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Este é o significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós, porém, sabemos dessas coisas, porque Deus enviou seu Espírito para as revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênção concedidos por Deus a nós. Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa, dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Todos os verdadeiros discípulos de Jesus devem querer imitá-lo. Isso é ser cristão, dando ênfase a essas duas palavras: verdadeiro e discípulo, certo? Então, o que é ter a mente de Cristo na prática? Quem nos dá discernimento para julgar corretamente as coisas? Qual a importância e o valor de adquirir e desenvolver sabedoria? Como ser sábio? Como adquirir a sabedoria de Deus? Como provar que eu sou realmente discípulo de Jesus? Com certeza você já ouviu alguém falar a plenos pulmões: siga o seu coração. Talvez você já tenha feito isso. Também é comum ouvir alguém dizer: siga a sua intuição. Não é nada demais. Todo mundo faz. O importante é te fazer feliz. E patati e patatá. São muitas propostas incríveis que prometem grandes experiências e fortes emoções. Mas, como cristãos, nós precisamos olhar o mundo com os olhos de Deus. E para isso, nossa lente é a Bíblia. Aqui embaixo na descrição há muitos versículos que podem te ajudar a entender melhor sobre isso, sem lentes cor-de-rosa e com cores bem nítidas, sem tons de cinza, sem com S, para ser bem explícito. O que a Bíblia diz sobre o coração humano? O coração é o mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa.
O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. O coração humano, sem Jesus, não é um bom guia. Entretanto, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E acabamos de ler isso na base bíblica de hoje. Então, voltando a uma das perguntas lá do começo. Na prática, o que é ter a mente de Cristo? Começar ouvindo o Espírito Santo é bom. Lendo a Bíblia também. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito é enviado por Deus para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênção concedidos por Deus a nós. Muito tempo atrás, o canal Futura fez uma série de comerciais muito interessantes. Esse aqui do lado foi um deles. E não dá para deixar melhor. Quando eu disse muito tempo, realmente faz muito tempo. Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Futura, o canal que liga você. A Gerdau liga você no Futura. As perguntas são muito importantes. E a Bíblia tem as respostas. Sobre química, física, biologia? Não necessariamente, mas sobre você. De onde você veio, para onde você vai, por que você está aqui. E da base bíblica de hoje eu tenho 4 perguntas para você. Quem nos revela as coisas de Deus? O pastor, o professor de escola bíblica, o filósofo popular, o teólogo com nome esquisito ou o Espírito Santo? 2. Porque o homem natural, popularmente chamado de descrente ou de pouca fé no meio cristão, não aceita ou não entende as coisas do Espírito de Deus? Porque ele é teimoso? Porque não quer entender? Ou porque acha que são bobagens de um bando de pessoas quadradas e ignorantes? E porque somente as pessoas que amam Jesus podem compreender essas coisas? 3. O que o cristão deve fazer? Se isolar no alto da montanha mais alta, no meio do mato, na maior distância possível do resto dessa humanidade pecadora? Deve discernir, avaliar e julgar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus? Ou não deve conversar com os descrentes porque eles não conseguem entender as coisas de Deus? 4. Então, quem vai te dar discernimento para que você possa fazer um julgamento correto das coisas? O Espírito Santo? Teu próprio coração? Livros de autoajuda? Ou aquele coach descolado da internet? Pense bem. Você procura ver todas as coisas com os olhos de Deus? Ou você se deixa levar pela opinião de todo mundo, desconsiderando o que a Bíblia diz? Você procura ouvir a voz do Espírito Santo e deixa que ele controle os seus pensamentos? Ou só ouve as orientações dos seus próprios pensamentos? O que você tem feito para pensar os pensamentos de Jesus? No meio cristão evangélico é comum associar Salomão com sabedoria, e ninguém é melhor do que ele para nos dizer como nos tornarmos sábios. Seus 3 livros são uma fonte inesgotável de instruções para isso, além de serem leitura fácil e agradável. Vamos ver algumas orientações de Salomão para adquirirmos sabedoria para pensar os pensamentos de Jesus. Se te convidarem para sair e fazer maldades com as pessoas ou para pegar coisas que não são suas, você deve discordar e não andar com essas pessoas. Se você buscar a sabedoria como se ela fosse uma mina de ouro, você vai entender o temor do Senhor e encontrar o conhecimento de Deus. E se você confiar no Senhor de todo o seu coração, não se apoiar em sua própria sabedoria e reconhecer Deus em todos os teus caminhos, Deus vai endireitar os seus caminhos. Essas referências e outras mais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E você sabe o que tudo isso quer dizer? Isso quer dizer que quem busca a sabedoria de Deus aprende a pensar os pensamentos de Jesus e toma decisões acertadas. Então eu pergunto, vale a pena buscar a sabedoria? Eu acredito que sim. Se você buscar a sabedoria de Deus, terá os mesmos pensamentos de Jesus e isso fará toda a diferença em sua vida prática no dia a dia. Vamos ler Provérbios 2, do 10 ao 16. E procure observar do que a sabedoria, o bom senso e o discernimento podem te livrar.
porque a sabedoria estará no seu coração e o conhecimento será prazeroso para a sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá de tomar decisões erradas. Eles não deixarão que você ande pelo caminho dos maus, ou viva junto das pessoas de palavras perversas que se afastam dos caminhos da justiça para andarem pelos escuros caminhos das trevas, que têm prazer em praticar o mal e se alegram com a maldade dos perversos, que andam por caminhos tortuosos e se desviam da verdade. A sabedoria também o livrará das palavras doces e mentirosas da pessoa imoral, da pervertida, de quem abandona aquele que desde a mocidade foi seu companheiro e ignora o compromisso assumido perante Deus. Pensar os pensamentos de Cristo, buscando sabedoria, te livrará dos caminhos maus, das pessoas que falam maldades ou gostam de fazer maldades, dos amigos que escolhem fazer coisas erradas, de garotos e garotas que dizem coisas bonitas só para te seduzir. Lembre-se também de Tiago 1,5. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que te dê sabedoria. Ele não nega a sabedoria a quem lhe pede. Salomão pediu e recebeu, mas entre pedir e receber, nós temos que prestar atenção no seguinte. Salomão amava a Deus e seguia o exemplo de seu pai Davi. Salomão reconhecia a bondade de Deus para com seu pai. Salomão sabia que Davi só desfrutou da bondade de Deus porque Davi era fiel, justo e reto de coração diante de Deus. Salomão reconheceu que foi Deus quem o colocou como rei de Israel. E por último, mas não menos importante, Salomão admitiu que era imaturo e que precisava de sabedoria. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Esse terceiro tópico é o mais óbvio de todos. Pensar os pensamentos de Cristo é ter Jesus como centro de sua vida. Simples assim. E se é simples, eu tenho duas perguntas. Qual a prova, qual a evidência de que alguém realmente conhece Jesus? Quem diz que permanece em Jesus deve fazer o quê? Só para te fazer pensar. Vamos ler 1 João 2, do 3 ao 6. Esta é a maneira pela qual podemos ter certeza de que conhecemos a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Entretanto, se alguém obedece à mensagem de Deus, o seu amor por Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Esta é a maneira pela qual podemos ter certeza de que estamos nele. Se alguém diz que permanece em Deus, deve também viver como Jesus viveu. Obedecer aos mandamentos é evidência de que alguém conhece Jesus. E procurar viver como Jesus viveu é o que deve fazer quem declara que é de Cristo. Não falei que era simples? Você passaria na prova do verdadeiro discípulo de Jesus? Você tem guardado os mandamentos de Cristo? Você anda como Jesus andou? Seja sincero com você mesmo e se avalie com essas perguntas. Jesus escolheria os mesmos amigos que você escolheu? Você levaria Jesus para sair com você e seus amigos? Ele iria com você nas festas e lugares que você frequenta? Jesus gostaria de participar das suas conversas com seus amigos na escola, em casa, pelo celular ou mesmo pela internet? Jesus se divertiria como você se diverte? Jogaria os mesmos jogos? Daria risada das mesmas piadas e brincadeiras? Assistiria os mesmos filmes e programas de TV? Maratonaria as mesmas séries? Navegaria pelos mesmos sites de internet? Pense nisso. E como nós cantamos, leia a sua Bíblia e faça suas orações. Eu fico por aqui e até a próxima.